Então, se você tá vendo os cortes no domingo e na segunda-feira, saiba que você tá vendo um corte, que o vídeo original é este que tá aparecendo na tela agora. Então não veja só o corte, veja o vídeo original também. E aí, camaradas, a gente entra na questão da Venezuela, né? Tem uma questão que é o seguinte, antes de entrar diretamente na questão da Venezuela, esse vídeo tá muito maior do que eu esperava, já tá com mais de 4 horas. Eu vou acabar não conseguindo debater a questão China-África, né? E o Gustavo Machado, ele não respondeu, aliás, ele não mostrou que existe uma armadilha da dívida dos países africanos para com a China. Como esse tema é muito importante, eu acho que ele é uma questão central, eu vou pedir uma coisa para vocês, que é o seguinte. Se esse vídeo chegar a 100 mil visualizações, eu vou fazer feito a galera, os youtubers aí. Se esse vídeo chegar a 100 mil visualizações, eu gravo um vídeo à parte, respondendo a questão China-África. Vocês podem comparar, no meu vídeo, Elias Jabu, Gustavo Machado e o debate marxista sobre a China, o que eu falo da relação China-África e mostro que não existe armadilha da dívida, e o que o Gustavo fala no vídeo dele, resposta para Jones Manuel. E se vocês quiserem, eu faço um material a mais, só para abordar esse tema, porque não vai dar para colocar nesse vídeo, senão o vídeo ia ficar com mais de 5 horas, né, gente? E até para subir isso no YouTube é difícil. Aí vamos entrar agora na questão da Venezuela. Veja, gente, a questão da Venezuela é o seguinte. O companheiro Gustavo Machado, ele, infelizmente, e eu não falo isso com felicidade, eita, peguei ele na pegadinha, no pulo, eita, mostrei que ele é um falsificador, mostrei que ele mente. Não, eu falo isso com tristeza, eu acho que isso não é bom para o debate público. O companheiro Gustavo Machado, ele mentiu na questão China-Venezuela, em que ele afirma que foram os empréstimos chineses que quebraram a Venezuela. Por que ele mentiu? Ele fez essa afirmação, eu critiquei ela no meu vídeo, aí no vídeo resposta dele, ele posta um texto que afirma, que prova que foram os empréstimos chineses que quebraram a Venezuela, e o texto não diz isso. Vocês entenderam? Gustavo Machado afirmou repetidas vezes que foram os empréstimos chineses que quebraram a Venezuela. Eu, no meu vídeo, falo que isso é um absurdo, tá errado, que inclusive ninguém fala isso, ninguém sério. O Gustavo vai e diz assim, fala sim. Como prova, tá aqui um texto que defende isso. E o texto não defende. Veja, isso aqui não é hater, não é para atacar o Gustavo Machado, não é para xingar ele e tal. Só pra gente prezar por um debate sério. O texto não fala isto. Perfeito? Vamos ver o que foi que o Gustavo falou, a crítica que eu fiz, a resposta dele, né? E aí vamos analisar o texto que o Gustavo Machado postou e vamos ler alguns materiais para entender de verdade qual é o problema da Venezuela, beleza? Presta atenção. Então vou começar abrindo aqui meu vídeo, em que eu mostro o que foi que eu falei. Esse meu vídeo eu vou colocar em 1.5. O vídeo do Gustavo eu vou deixar em velocidade praticamente normal, para vocês verem com muita atenção o que é que ele está falando. Vamos lá. Aqui, velocidade 1.5. Que dizer que teve ganho salarial é prova de socialismo, viu? É isso, o Cláudio Katz também não acha. Só que assim, beleza, você pode considerar a China capitalista, zero problema, porque você não pode mentir sobre a realidade, entende? Você não pode falsear a realidade. E a gente vai mostrar aqui mais um falseamento da realidade, agora o Gustavo Machado falando da relação China e Venezuela. Esse é o suprassumo do absurdo. Presta atenção. Agora a gente vai ver o Gustavo Machado falando sobre a relação China e Venezuela. Esse vídeo é de um mês atrás, né? Quando ele foi pela primeira vez no 3 Irmãos Podcast. E aí vamos descobrir que, segundo o Gustavo Machado, quem quebrou a Venezuela foi a China. Meu Deus do céu. Vai, fala aí, Gustavo. Sim, elas vieram da Venezuela, tem até entrevista no canal. E uma delas contou pra gente que, em determinada época, o Maduro começou a nacionalizar todas as empresas dentro da Venezuela. Inclusive, fez o que você falou aqui. Você falou que, ó, vamos nacionalizar as grandes. Né? Mas não, ela falou, ó, meu pai tinha uma contabilidade lá, o Maduro chegou lá e falou, essa contabilidade agora é nossa. Na verdade, o discurso inicial foi o seguinte, agora essas empresas, ó, na contabilidade, agora essa contabilidade é dos 10 funcionários que trabalham aqui. E aí, tipo, cara, os funcionários ficaram felizes. Nossa, eu trabalhei tanto aqui, agora é meu. Tirou todo de lá e deixou o funcionário cuidar. Questão de tempo, ele fez isso com Fazenda, fez isso com várias empresas dentro da Venezuela. Questão de tempo, quem conseguiu gerir igual o dono conseguia. Olha, não tem então, um fator também, assim, só para complementar isso que ele falou, é que pequenos e médios foram compartilhados, foram divididos entre os colaboradores, mas interessante fato é que uma das maiores empresas que existiam no país continuou sendo do mesmo dono. Essa não foi desapropriada. É uma de alimentos. Essa continuou sendo dono, entendeu? É onde eu falo assim, onde eu tenho medo. Porque vai ter que ter um líder. Quem é esse líder? Esse líder é um ser humano? Eu sei como os homens pensam. Eles são capitalistas. E aí você põe muito poder na mão do homem, que é onde por isso eu defendo o Estado. Não para não igualar. É porque o Estado, ele mais te usa do que te ajuda, assim como o capitalismo. O Estado nada mais é porque o capitalismo não é um de um homem. Sim, entendo. Vamos lá. Vou
Venezuela e volta à questão do líder que você colocou. Bem, eu não tenho como comentar sobre esse fato em particular que ela disse, foi falar assim, que eu não conheço, né? Mas o que aconteceu na Venezuela? Vamos lá. Desconheço qualquer processo de expropriação. O que o Chaves fez foi estatizar algumas empresas, em setores de infraestrutura, energia, tudo, ele pagou por elas, tá? Inclusive... Indenização. Teve indenização, ele pagou por elas. E houve uma abertura completa na Venezuela com relação ao capital russo e chinês. Quem é que explora as petroleiras da Venezuela? A Rosneft russa. O que quebrou a Venezuela, dentre vários outros problemas, mas o principal aspecto foi empréstimo chinês. Porque a China emprestava. Ó, só para reforçar, a língua portuguesa é maravilhosa. Quem quebrou a Venezuela, dentre vários aspectos, foi principalmente empréstimos chineses. Né? Principalmente. Causa primeira. Né? É como se alguém estivesse falando assim, um carro sofreu um acidente. Aí vai falar que o tempo não estava bom, aí vai falar que o motorista estava cansado e tal, mas o principal motivo foi que o motorista estava muito acima do limite de velocidade, e aí por isso ele não conseguiu evitar a batida. Veja, o tempo ruim, o motorista cansado, tudo isso impacta, né? Mas quando você afirma que o principal motivo foi esse é o principal motivo. Tanto é assim que o Roberto se espanta, né? Se espanta e vai questionar o Gustavo Machado. Teve gente que, quando saiu esse corte, falou que o Gustavo Machado não falou só dos empréstimos chineses. Gente, ele fala literalmente o principal aspecto, dentre outros. O principal foi empréstimos chineses. Está dito claramente. Eu vou até voltar um pouquinho, uns segundos, para vocês ouvirem de novo. Não tem dúvida não. Ele fala que o principal aspecto que quebrou a Venezuela foram os empréstimos chineses, né? Os empréstimos chineses. Está dentro daquela retórica da armadilha da dívida que a China faz com os outros países. Vamos lá. Dentre vários outros problemas, mas o principal aspecto foi empréstimo chinês. Porque a Venezuela, a China emprestava. Sim. Quem quebrou a Venezuela foi a China. A combinação, para não ser a combinação da queda do preço do petróleo com os empréstimos chineses. Por quê? Porque os venezuelanos pegavam empréstimo com a China, eles chamavam de A combinação entre a queda do preço do petróleo com os empréstimos chineses. Ele não fala das sanções dos Estados Unidos, né? Presta atenção. A fala inicial, a combinação da queda do preço do petróleo, parece que a queda do preço do petróleo foi natural, foi obra de Deus, né? Não foi obra dos Estados Unidos. Enfim, mas tudo bem. Combinação da queda do preço do petróleo com os empréstimos chineses. Vamos continuar. Dólares. Sim. Era pago em petróleo. Na prática, fosse vendas antecipadas, né? Então eles pegaram empréstimos, inclusive, já no último ano do Chaves, tá? Não é só Maduro, não. Gigantesco. Agora você imagina. Pegamos um empréstimo aqui, 50 bilhões de dólares, 100 bilhões de dólares, você paga em petróleo. O preço do petróleo está a 200 o barril. O preço do barril pula para 30, para 40. Quebrou. O que acontece? Se você ia ter que entregar, agora 5 vezes mais produção do petróleo do que antes para pagar a mesma dívida, para a China. E o que aconteceu? A Venezuela, a estatal do petróleo da Venezuela, a minha memória é terrível, PDVSA, descapitalizou. Ela ficou jogando a sua produção, porque ela tinha feito empréstimos para a China, ela passou muito tempo usando o grosso da sua produção para pagar o empréstimo chinês, que era pago diretamente de petróleo, sem receber nada em troca. Com isso, ela descapitalizou, ela perdeu o capital, o poder de giro, de continuar produzindo, e praticamente colapsou a empresa. A empresa praticamente colapsou, com empréstimos chineses. Isso num país que é monoindustrial. Venezuela só tem petróleo, o resto é assim, insignificante, irrisório. Entrou em colapso absoluto e total. Um mecanismo puramente capitalista, né? Ligado ao crédito chinês. Agora eles estão tentando se reerguer. Mas eles pagaram a dívida com a China? Eles honraram até hoje eles devem bastante, porque se for o contrário, a China parou de emprestar. Se você pegar a curva dos empréstimos chineses para a Venezuela, eles ainda têm uma dívida significativa com a Venezuela, só que a Venezuela que resiste a fazer empréstimos. Tanto que tem mais interesse no governo Maduro hoje, é muito mais Putin do que os chineses. Porque as empresas russas é quem estão atuando lá dentro. É capital russo. E veja, essa questão interessante do Chaves, para falar de marxismo também. Aí veja, gente, assim, tem condição de levar a sério, veja, a Venezuela, sim, é um país muito monodependente do petróleo. A Venezuela tem, basicamente, quase que 90% das suas receitas dependentes do petróleo, né, para conseguir divisas, para conseguir moeda forte, para fazer reservas internacionais. As suas receitas de exportação dependem, basicamente, do petróleo. A partir de 2014, os Estados Unidos, em parceria com a Arábia Saudita, entram em cena para derrubar o preço do petróleo no mercado mundial, buscando afetar a Rússia, a Venezuela, o Irã e outros países. Em seguida, começa uma rodada de sanções violentíssimas contra a Venezuela. A Venezuela é tirada do sistema de pagamentos imperialista global, né, comandado pelos Estados Unidos. A Venezuela sofre sanções violentas. A Venezuela tem ativos seus expropriados, veja, expropriado assim, roubado. A Venezuela teve reservas suas roubadas, teve refinarias roubadas. Em paralelo a isso, os Estados Unidos montam, a partir dos governos de extrema-direita liberais da Colômbia, guerrilhas que vão atacar, que vão permanentemente causar caos e instabilidade política. E combinado esses efeitos, né, da queda do preço do petróleo, das sanções, expropriação de ativos da Venezuela, a retirada da Venezuela
Venezuela do sistema SWIFT de pagamentos internacionais e dificuldade da Venezuela de acessar mercados ocidentais imperialistas, a Venezuela, sim, entrou na bancarrota gigantesca. O que é engraçado? A oposição venezuelana diz que foi a China que sustentou o governo Maduro. A oposição diz que foi a China que sustentou. Evidentemente que o ritmo de empréstimos chineses para a Venezuela deu uma reduzida, especialmente no auge da pandemia, mas muito longe da China fazer uma espécie de armadilha da dívida com a Venezuela. E aí eu continuo a argumentação e tal, vou explicando as coisas. Nesse vídeo, como o vídeo foi bem longo e isso estava no final, eu acabei citando as coisas e não mostrando os dados. Nada do que eu citei está errado, viu? Presta atenção. Nada do que eu citei está errado. Eu vou mostrar agora os dados de tudo que eu citei. Antes de eu mostrar, de eu argumentar, aí vamos ver como foi que o Gustavo Machado respondeu este ponto. No vídeo, resposta para Jones Manuel. Presta atenção. Estamos aqui já. Aí vamos ver como é que o Gustavo Machado responde isso. Presta atenção, viu, gente? Muita atenção, por favor. Agora, ao último tópico, que é a Venezuela, tá? A Venezuela, alguns vídeos meus, em participações em entrevistas, em podcasts também, eu mostrei que a China era um dos principais responsáveis pela crise venezuelana a partir da série de empréstimos que ela fez para a Venezuela, cujos pagamentos eram atrelados ao petróleo, ou seja, a Venezuela... No Três Irmãos Podcast, você falou o principal motivo, o artigo, né, definido, o principal motivo, mas continuando. Pagava em petróleo, né? E que não houve mudanças estruturais no país feitas durante o chavismo, um longuíssimo prazo aí, que vai de 2000 a 2013, né? 13 anos, depois com Maduro, que pelo contrário a Venezuela se endividou com a China largamente e que esses empréstimos eles eram predominantemente atrelados ao petróleo. O que acontece? Ao despencar o preço do petróleo, então você tinha que dar ali 100 mil barris de petróleo para pagar a taxa anual da dívida, agora virou 200, 300, 400, 600 mil barris, que eram entregues para a China sem nenhuma contrapartida, tá? Porque a China já tinha feito um empréstimo, aquilo era título de pagamento de empréstimo, ela não podia pagar nada. Isso descapitalizou a PDVSA, ou a PDVSA, como queiram, a empresa de petróleo venezuelana. A empresa entrou em colapso e levou ao colapso econômico. No artigo que ele vai apresentar, supostamente para justificar essa tese dele, o autor não fala que foram os empréstimos chineses sozinhos, ou principalmente que descapitalizaram a PDVSA. Ele fala de uma série de elementos, inclusive o excessivo gasto social da PDVSA. Já a gente vai ver o artigo. Mas vamos continuar. Da Venezuela em 2014, que é um país monoindustrial. Então, essa é a substância do meu argumento, né? Você destaca alguns aspectos. Primeiro, com relação ao embargo norte-americano. Eu lembro que eu fiz um vídeo sobre a Venezuela, depois eu fiz um segundo no meu canal, tá? Eu acho que o embargo dos Estados Unidos é uma das razões do colapso da Venezuela tão condenável quanto o endividamento feito pela China. Não tem dúvida nenhuma disso. Jamais passei pano para os embargos que os Estados Unidos fazem. Repetindo, por favor. Repetindo. Eu acho que o embargo dos Estados Unidos é uma das razões do colapso da Venezuela tão condenável quanto o endividamento feito pela China. Não tem dúvida nenhuma disso. De novo, gente, o português é uma língua maravilhosa. Quando eu falo que algo é tão condenável quanto... eu estou colocando em pé de igualdade. Então, para o Gustavo, o endividamento chinês, o embargo dos Estados Unidos, na verdade, as sanções dos Estados Unidos estão no mesmo plano de efeito, no mesmo plano ético-moral, no mesmo plano de consequências e por aí vai. Tão condenável quanto. Presta atenção, aqui não venha fazer subterfúgio, defesa, tão condenável quanto, é muito claro. No Três Irmãos Podcast, o Gustavo Machado não falou dos embargos, e agora... tentando responder a minha fala, ele finalmente fala das sanções dos Estados Unidos e ele coloca em pé de igualdade com o endividamento externo com a China. Já a gente vai ver que o embargo, aliás, as sanções dos Estados Unidos mataram mais de 40 mil venezuelanos, né? Mataram mais de 40 mil venezuelanos. E a gente vai ver como, mas para o Gustavo... está no pé de igualdade, né? E ele só falou das sanções dos Estados Unidos depois de receber a minha crítica, né? No vídeo do canal eu falei, eu boto fé, não duvido que tenha falado. Não estou dizendo que você não falou, estou dizendo na entrevista do Três Irmãos Podcast,
Você não falou. O Roberto, como vocês viram, ele até fala, não foi as sanções dos Estados Unidos? Aí ele, não, foi a queda do petróleo mais o endividamento chinês. Aí você tem a oportunidade de falar das sanções dos Estados Unidos. Você só fala isso. Inclusive, ele vai atenuar e dizer que o impacto das sanções são indiretos na produção de petróleo, só porque a Venezuela não consegue vender. Presta atenção, presta atenção. Na prática, é uma passada de pano para o imperialismo estadunidense e para o efeito das sanções contra a Venezuela. Já vá aguardando, eu vou mostrar isso aqui. Mas vamos continuar. Jamais passei pano para os embargos que os Estados Unidos fazem à Venezuela, que não tem a ver com democracia, sistema político, porra nenhuma, como eu sempre falei. Afinal de contas, os Estados Unidos não tem nenhum problema com a ditadura da Arábia Saudita, por exemplo, e com dezenas de outras pelo mundo, desde que os governos sigam as suas diretrizes e atuem como periferia, como massa de manobra dos Estados Unidos no mercado internacional, em relação ao seu mercado interno e tudo mais. Então, não tem nenhum problema em admitir que os embargos dos Estados Unidos tiveram impacto, com certeza, o que não nega o papel da China, até porque o embargo... Ô, Gustavo, qual foi o impacto? Companheiro, qual foi o impacto? Vocês não vão saber. Aí já ele vai falar, tiveram impactos indiretos e tal, e é isso, passou rapidamente pelo tema, mas vamos prestando atenção. E assim, gente, eu coloquei na velocidade normal, não acelerei a fala, para vocês prestarem muita atenção nisso aqui. Dos Estados Unidos, ele tem um impacto mais indireto, no sentido de você ter dificuldade de condições de venda. Porque você não consegue vender, por exemplo, o seu petróleo, das poucas coisas que a Venezuela produz de forma significativa, inclusive para exportação, porque aquele país não pode comprar porque ele está embargado, né? Ainda que a Venezuela tenha encontrado na China e na Rússia compradores para o seu petróleo ao longo do próximo período. E que a crise que levou à descapitalização da PDVSA, ela está fundamentalmente associada, primeiro, à não alteração estrutural do país em nada e à dependência unilateral do petróleo durante todo o chavismo e ao endividamento com a China. Você argumenta que ninguém fala isso, que eu fico meio perplexo, né? Ninguém diz que a Venezuela foi quebrada por empréstimos chineses. Como não? Né? Como não? Eu selecionei alguns dados aqui para vocês e eu vou mudar aqui de tela. Esse aqui é o principal estudo que foi feito na época da quebra da Venezuela, tá? Que o autor do estudo, a minha memória ela é terrível, deixa eu ver se eu anotei aqui. Veja, não tem nada de principal estudo, viu? Isso é retórica. Isso é basicamente uma apresentação quase que de slide, com gráficos e tópicozinhos. Nem é um artigo, nem é um ensaio, nem é nada. É uma reunião de dados, de tabelas que um acadêmico de uma universidade da Espanha fez, que não circulou quase nada na Venezuela, tá? Em pouquíssimos sites, assim, meio obscuros. E não tem nada de principal estudo. Nada, absolutamente nada. Inclusive, veja, o companheiro Gustavo, ele fala que, como é que você diz que ninguém fala isso? Ele não conseguiu mostrar um marxista que debate esse tema. Ele vai falar que o autor é progressivo, é desenvolvimentista, já. Não é verdade. O artigo é todo liberal. Toda a premissa do artigo é liberal. Eu não vou entrar no debate se o Gustavo realmente leu o artigo que ele postou. Não vou entrar nesse debate, me recuso. Mas assim, o artigo é todo liberal. A gente vai mostrar isso. Presta atenção. Que o nome do autor do estudo mas é um autor... característica, vou subir aqui em cima e a gente vê o nome dele. Esqueci o nome dele agora. É um autor de perfil desenvolvimentista, progressivo, totalmente focado nessa coisa de desenvolvimento sustentável e fez um estudo completíssimo a respeito da situação da Venezuela, com os dados aqui estatísticos. Vou colocar na descrição esse link, ele está disponível na internet, em todos os sentidos que vocês imaginarem, tá? Analisando endividamento, exportação, estrutura produtiva da Venezuela, empréstimos chineses, como ele era pagado, volume dos empréstimos, tem tudo. E existe dezenas de reportagens que tratam desse aspecto, tá? Mas eu vou só mostrar alguns dados aqui para vocês, vou até mudar aqui um pouco, reduzir aqui um pouco o meu rosto para dar para ver, tá? Para vocês entenderem como sim a China quebrou a Venezuela. E o que não nega o papel que os Estados Unidos... Veja, a China quebrou a Venezuela. Supostamente esse artigo é para provar que a China quebrou a Venezuela. Presta atenção. Os Estados Unidos também teve, né? Os Estados Unidos não tentou salvar. A gente tem aqui serviços da dívida, né? Eu nem vou entrar nessa parte aqui da dívida, né? O serviço da dívida crescente, da dívida com a China, com relação a pagamento por barril. Olha o que aconteceu na Venezuela,
tá? Em 2008, a Venezuela pagava 34 mil barris de petróleo para pagar a dívida com a China. Qual que era o problema? Nessa época, 2008, 2009, o preço do petróleo estava lá em cima, acima de $100 o barril, chegou a 140, 130 dólares o barril. De 2009 até 2013, a Venezuela entregava 116, 123, 150, 193 mil barris, tá, de petróleo para pagar o serviço da dívida. Chegou em 2015, saltou para 347 mil barris para pagar o mesmo percentual. Não é que o endividamento aumentou, foi o contrário, como a gente vai ver. A China atuou duplamente nessa quebra da Venezuela. Tá? E aqui, esse é um estudo feito para explicar a crise que tinha acabado de explodir na Venezuela, mas eu peguei aqui os dados mais atuais, tá? Para vocês terem uma ideia, no ano de 2017, a China estava entregando 400 mil barris para pagar a cota da dívida com a China. No ano de 2018, isso aí passou para 800 mil barris. Tá? Sendo que ela nem conseguiu cumprir com essa cota, e além de entregar os 800 mil barris que deveria entregar para pagar a dívida, ela entregou 342 mil, tá? Que eu tenho anotado aqui. Então, só para a gente ter uma ideia, tá? Vou pegar aqui mais alguns dados. Os empréstimos da China para a Venezuela entre 2009 e 2019 foram 62 bilhões de dólar, tá? 62 bilhões de dólar. Façam os cálculos aí em reais para entender o que significa isso. Representando aproximadamente 40% do financiamento que Pequim, que a China fez para toda a América Latina. Tá? Nesse período de 2009 a 2019, 40% do crédito concedido pela China, quase metade, foi para a Venezuela. Só que tem um detalhe, quando a crise explodiu na Venezuela, você acha que a China socorreu? Pelo contrário, a crise explodiu. País monoindustrial, capacidade estrutural de produzir alguma coisa absolutamente débil. Tá? Com o preço do petróleo lá embaixo, e a Venezuela ainda tendo uma dívida com a China gigantesca, que esses 73 bilhões aí é a dívida total. O último dado que eu peguei de 2021, essa dívida estava em 25 bilhões de dólar, tá? 25 bilhões de dólar. Então, o que a China fez? Parou de conceder empréstimo para a Venezuela. Não concedeu mais empréstimo. O último, tá? Foi em 2016. Que ela deu 2,2 bilhões de dólares, ainda assim para a PDVSA. Ela emprestou não para a Venezuela, mas para a PDVSA em particular. Em 2017, ela já não concedeu empréstimo nenhum, tá? E desde então, como a demanda de petróleo ela começou a reduzir no interior da China, ela inclusive reduziu a quantidade de petróleo que ela comprava da Venezuela, acentuando aí o colapso do país. Olha que maravilha, né? Como é que a China socorre aí os seus aliados. Tanto que, nessa eleição do Maduro, ela teve uma postura muito menos ostensiva do que a Rússia. Porque hoje a China só tem dívida para cobrar da Venezuela. Embora eles, ano passado, anunciaram que vão investir 50 bilhões na Venezuela no próximo período. Né? Todo o contexto que está no mundo hoje, o capital chinês tem que escoar para algum lugar. Ô, Gustavo, mas peraí, a China não tinha quebrado a Venezuela, não tinha abandonado, aí a China quer que a Venezuela entre nos BRICS, anuncia um empréstimo de 50 bilhões, tá, já a gente conversa sobre isso. Venezuela surge como alternativa. Mas de 2017 até 2024, a China não fez mais investimentos, não concedeu mais crédito à China. A China deixou de ser um dos principais focos de investimento da China aqui no continente. E quem estava mais de orelha em pé com a possível saída do Maduro na Venezuela, que só continuou por fraude, era a Rússia. Porque como a PDVSA foi inteira descapitalizada, a empresa perdeu a sua capacidade de produzir petróleo, que levou ao colapso venezuelano. Quem foi socorrer a Venezuela foi a Rússia, principalmente com a Rosneft. Então agora, embora a Rússia não tenha isso muito significativo muito afora, mas é a exportação de capital russo, né, que socorreu a Venezuela aí nesse último período. Tá? Então, eu vou botar esse estudo... eu vou subir aqui em cima, esqueci o nome do autor. Subi aqui, tá aqui. Miguel Ângelo Santos, tá? Vocês podem ver que não é nenhuma figura de ultradireita ou o que for, tá? Que fez, ainda que fosse, a gente tem, os dados estão corretos, aí a gente pode até analisar os dados de forma diferente, tá? E esse é um estudo completíssimo, tá?
completíssimo, porque basicamente é uma organização de dados, tá? Vai apresentar aqui o consumo privado e consumo público da Venezuela, vai apresentar a dívida externa da Venezuela, as importações per capita, tudo que a Venezuela dependia para importar, que é praticamente tudo que ela consome, a evolução da dívida pública da Venezuela, tá? O grande choque que existe, esse gráfico aqui, ele é sensacional, tá? Mostrando aí a evolução da dívida e do preço do petróleo, né? Como a dívida explode quando o preço do petróleo cai, e essa dívida fundamentalmente com a China, que ela vai ser analisada depois. Então, todo esse processo, tá? Ele é apresentado aqui, ó, com fartura e abundância dos dados. E a parte chinesa vai estar lá no final, na análise da composição da dívida. Então, eu vou botar esse documento aí para vocês, tá? Divirtam-se. Tem vários outros aí na internet, vários autores que tratam isso. Você tem autores nos Estados Unidos que se dedicam fundamentalmente. Vários autores, não citados, né? Mas vamos entrar nesse documento. Fundamentalmente a análise da Venezuela, e que tem como centro a análise da questão do papel da China no colapso venezuelano, tá bom? E o fato da China ter tido todo esse papel que atuou diretamente em meio ao colapso da economia da Venezuela não significa que os Estados Unidos também não têm o seu papel com embargo, uma coisa não elimina a outra. Então fica aqui esses comentários. Eu já fico aqui meu anúncio público, tá? Ó, vamos lá. Antes da gente começar a analisar este documento, é importante mostrar isso aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Pronto. Deixa eu aumentar. Dá pra ver bem? Dá pra aumentar mais. Aqui. Veja o que o Gustavo coloca. Ninguém diz que a Venezuela foi quebrada por empréstimos chineses. Fonte, as bases para um esboço de um programa de reconstrução nacional, indicada no início, né? Então, Gustavo reafirma aqui na descrição que esse documento prova isto, beleza? Aí vamos ver se o documento realmente fala isto. Aqui o documento, né? E aí, só uma curiosidade para vocês. O Gustavo falou que o autor não é de extrema direita e tal. Realmente o autor é um liberal e tal, mas o site, esse aqui, ó. O site é ligado a Maria Corina Machado, né? Então, tem aqui, ó, Maria Corina de Mundo Urrutia, receberam o prêmio Sarkov para a liberdade de pensamento e tal, Nações Unidas, conflito, Irã ataca Israel, né? Maria Corina Machado e tal. Então, é um site de apoiadores da Maria Corina Machado. Isso é detalhe, mas é um detalhe importante, né? O Gustavo disse que tem vários estudos, várias reportagens e tal, ele não conseguiu achar nenhum marxista e achou um texto que nenhum texto, é uma organização de dados, como se fosse uma apresentação de PowerPoint que foi colocado num site corrido, num site ligado a Maria Corina Machado. Mas detalhes à parte, vamos para o central. Vamos ver o que é que o documento diz. Vamos ampliar aqui. E aí, gente, presta atenção, eu vou pedir paciência para vocês que a gente vai olhar o documento inteiro, viu? Vamos lá. Venezuela. Bases para o desenho de um programa de reconstrução nacional. Maio de 2016. É importante sublinhar que este documento, ele não pega o auge das sanções dos Estados Unidos. Então, assim, não tinha como, por exemplo, ele definir de maneira clara todo o conjunto da crise venezuelana, inclusive considerar o impacto das sanções, porque ele não pega o auge das sanções, que é na virada de 2016 para 2017. 2017 em diante é devastador, né? Mas vamos lá, já tinha sanções. Oficialmente, as sanções começaram no segundo trimestre de 2025, mas elas se aceleram em 2026 e aí ganham um novo impulso, um novo fôlego em 2017, né? As sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela. Mas vamos ver aqui o documento. Como chegamos hasta aqui? Como chegamos até aqui? Então, as razões, né? El gobierno de Venezuela aprovechou el boom sostenido de los precios de petróleo. O governo da Venezuela aproveitou o boom dos preços do petróleo. Aí aqui ele vai falar do crescimento do preço do petróleo, mostra um gráficozinho mostrando o crescimento. Para promover um boom de consumo, tanto público quanto privado. Ou seja, o governo da Venezuela aproveitou o boom do preço do petróleo para promover um boom do consumo, tanto público quanto privado. Vem aqui os dados.
E como privada, tem também dados sobre consumo privado, sobre PIB. O boom não teve como contrapartida um boom de produção. Então é dizendo assim, ó, teve um boom no preço do petróleo, um boom no consumo público e privado, mas não teve um aumento correspondente da capacidade produtiva interna da Venezuela. Em paralelo ao boom do preço do petróleo, o governo multiplicou por 5 a deuda externa da Venezuela, a dívida externa da Venezuela, crescimento da dívida externa, aqui ó, os dados. O boom de consumo foi coberto por importações, e aí ele mostra o crescimento das importações na Venezuela. Em seguida, a partir de 2006, o Estado tomou um rol importante como importador, passando de 15% a 50% do total de importações. É basicamente o autor, o Miguel Ángel, dizendo que o Estado foi cada vez mais assumindo um papel de importador central na economia do país, tomando o lugar do mercado privado, né? O fim do boom do petróleo desnudou todas as carências do modelo. É basicamente ele dizendo, ó, quando acabou o boom do petróleo, o modelo entrou em colapso. E aqui a gente mostra que, veja... para o autor, e isso já começa a ficar claro, para o autor, o que começou a provocar o colapso do, entre aspas, modelo, foi o fim do boom do petróleo. Não foi o grande endividamento externo, ele é só uma parte do problema, como é parte do problema o não crescimento, na visão do autor, da estrutura produtiva, como é parte do problema o crescimento do consumo público, como é parte do problema o crescimento do papel do Estado nas importações e por aí vai. Vamos lá. O boom do petróleo desnudou todas as carências do modelo. Aí vem o próximo gráfico. Desde 2014, a Venezuela teve os mercados internacionais financeiros fechados, né? E aqui mostra de novo um crescimento da dívida externa da Venezuela, inclusive debatendo o fechamento dos mercados financeiros internacionais, promovido fundamentalmente pelos Estados Unidos também. A Venezuela passou de pagar a sua dívida externa com menos de 5 meses de exportação, 2006, para a necessidade de 4 ou 5 anos, 2016. Aí aqui vem um dado, Venezuela, dívida exportação e tal. O gráfico, inclusive, que o Gustavo mostrou. Aí aqui ele apresenta uma conta que é considerar o total dos débitos externos da Venezuela, desde dívidas em atrasos até swaps, nacionalizações e tal. A dívida externa total da Venezuela é 160 milhões em valor em dólares. E aí ele coloca... E aí esse gráfico é engraçado. Deixa eu até baixar aqui para vocês. Veja o gráfico, né? PDVSA financeira, laranja, total de dívida. PDVSA coberto plazos provedores, cinza. Swap, ouro, verde. Nacionalizações, azul. China, aqui, ó. Governo central aqui. Por esse gráfico, inclusive, esse gráfico é problemático, a metodologia que ele usa, viu? Mas a China nem é o principal fator de endividamento externo. Mas, repito, esse gráfico é problemático na forma de contabilizar isto. Mas vamos continuar. A diferença de outros países da região não pode acudir ao mercado internacional e buscar financiamento para amortiguar a caída. Ou seja, diferente de outros países da América Latina, a Venezuela não pôde buscar financiamento internacional para tentar apaziguar um pouco a caída, né? Risco na Venezuela e América Latina. E aqui vem a diferença do risco venezuelano e latino-americano. Isso aqui é o risco da Venezuela. 5 sintomas: colapso de importações, caída da produção petroleira, não petroleira, déficit fiscal e monetário, aceleração da inflação e grandes distorções de preço, aceleração da pobreza. Veja, até agora nada sobre a China, né? Vamos continuar. Em 2015, a Venezuela sofreu uma caída de 50% em los preços petroleiros, 50% do preço no petróleo, que gerou um déficit de 400 e 900 milhões a nível de importação. E aqui contas externas da Venezuela, né? Contas externas da Venezuela e os problemas. 2015. As reservas internacionais haviam caído a um nível em 18 anos, né, 12 milhões. E aqui é uma queda das reservas internacionais da Venezuela. Repare que esta queda se acelera a partir de 2014 com a queda do preço do petróleo. Tá bem aqui, ó. Tá aqui na partezinha de baixo, aqui, ó. Marcador de data, aqui no cantozinho, a partir de 2014 é que cai as reservas internacionais. Mas continuando. Término
da cobertura de importações, Venezuela conta com algo mais de 3 meses dos níveis de importação de bem. É basicamente ele dizendo que a Venezuela só tem como bancar 3 meses de importação em 2025. Né? E aqui o gráfico, de novo, da queda da capacidade de bancar importações a partir das reservas internacionais. A Venezuela esgotou seus direitos especiais com o Fundo Monetário Internacional. Queda disponível de abril de 2016, 438 milhões. E vem os dados de novo e tal. Não cabe esperar ingresso por descontos de créditos comerciais. 80% total restante está em manos de Cuba, Haiti e Nicarágua. Ou seja, não dá para a Venezuela esperar que vai receber capital a partir de dívidas que ela tem para receber, dado, enfim, né? Tá na mão de Cuba, Nicarágua, Haiti, por aí vai. Aí só aqui, depois de tudo isso, ele entra na questão do endividamento com a China. O esquema de endividamento com a China está consumindo $5.600 a $6.000 de serviço da dívida, né? Aqui tem um gráficozinho, saldo da dívida, serviço da dívida, tal. Aqui, ó, saldo deuda, fundo conjunto China-Venezuela. Saldo da dívida, fundo conjunto China e Venezuela. Voltando aqui. O fundo conjunto China e Venezuela gera compromissos de dívida há 4 anos, pagado com envio de petróleo cada vez maior. Em sua teoria financeira, projeto de desenvolvimento de longo prazo. Ou seja, o fundo China-Venezuela gera compromissos de dívida externa há 4 anos, pagos com envio de petróleo cada vez maior. Em teoria, essa dívida, esse crédito foi feito para financiar projetos de desenvolvimento de longo prazo. Aí aqui tem um dado do crescimento, que é o dado que o Gustavo mostrou. Isso significa que o autor concorda com o Gustavo que a China quebrou a Venezuela? Vamos ver. Desde o pico de 2012, as importações em dólares reais per capita caíram 42%. Aqui, ó. Em 2016, Venezuela exportaria 29,500 milhões. As importações de bens e serviços em 2015 totalizaram 50,200 milhões, né? Então, as importações muito maior que as exportações. O serviço da dívida no período de 2016 a 2010 comprometia 10,500 milhões. Em 2016, com o nível de importação de bens e serviços de 2015, Venezuela deve fazer frente ao déficit de dívidas de 37 milhões. E aí, gente, tá chato, né? Eu sei, mas é para mostrar o texto inteiro. O único mecanismo de ajuste é produzir um colapso em importações, quer dizer, né? De acordo com declarações do vice-presidente da área econômica, o governo está apontando a fechar, reduzir, acabar com importações de 25 milhões, reduzir as importações para tentar frear um pouco o déficit entre a diferença que é importado e o que é exportado. Ainda assim, com esse colapso de importações e assumindo que a China não nos cobra principal, o déficit em conta corrente mais amortizações da dívida financeira seria 15 milhões. Veja, é importante reforçar a tradução disso que está escrito aqui. Vamos lá. Ó, presta atenção o que está escrito aqui. Deixa eu até ampliar a tela que está muito pequeno. Vamos para o Google Tradutor para ler esse trecho aqui direitinho. Chegamos no Google Tradutor. O que é que diz esse trecho? Ainda assim, com esse colapso das importações e assumindo que a China não nos cobra o principal, o déficit na conta corrente mais a amortização da dívida seria... Ele fazendo um cálculo de 15 milhões. Ele dizendo assim, ó, mesmo reduzindo as importações, mesmo a China não cobrando o principal da dívida, basicamente ele dizendo assim, ó, a gente não vai ter que, por exemplo, pagar todo o estoque da dívida, ou então ter que decretar uma moratória. Então, nem é, inclusive, uma crítica à China. Mas vamos continuar. Presta atenção, a China é citada na página 28, 28, vamos lá. Resumo, colapso de importações. O governo esgotou ativos externos e capacidade de endividamento. Não tem como fazer frente à caída do petróleo senão através do fluxo. Importações. Contrair mais dívida com a China nessas condições é cavar para sair do buraco. Fundos earmarking, não há transparência
pagaram com petróleo a curto prazo. Veja, a crítica que ele faz à relação com a China é: contrair mais dívidas com a China não vai resolver o problema. Qual é o problema na visão dele? É um problema de estrutura produtiva e é um problema de muita ação do Estado na economia, que tem que ampliar o livre mercado. Já a gente vai mostrar isso. Ele não fala em momento nenhum, que a China quebrou a Venezuela ou que os empréstimos chineses quebraram a Venezuela. O colapso de importações, ademais de criar uma crise humanitária, tem contribuído na queda do aparato produtivo. O colapso anunciado insuficiente obriga a liquidar, empenhar ouro restante e proponer um canje da deuda em outubro e novembro para evitar default, né? E aqui vem uma espécie de arremate. Para começar a crescer e resolver a crise humanitária, a Venezuela precisa aumentar no curto prazo suas importações. Isso obriga a recorrer a todas as fontes possíveis de financiamento multilateral, bilateral e organismos de cooperação, e recuperar acessos a mercados financeiros que foram fechados fundamentalmente por ação dos Estados Unidos. Isso aqui nem é o auge do problema, porque a gente está em 2016, maio de 2016. Então, no resumo da primeira parte do documento, ele não fala em momento nenhum que o problema é o endividamento excessivo com a China. Aí, continuando, 5 sintomas. E aí, gente, beleza. Ah, Jones, pô, isso tá muito chato. Eu preciso mostrar para vocês o documento inteiro, para ninguém dizer assim, ó, mas não mostrou o documento todo. O documento inteiro não fala o que o Gustavo disse que o documento falava, né? Vamos lá. Aqui, caída de la produção, aí 5 sintomas, aí começa. Entre 2005 e 2015, registrou uma caída de 15%, 15,3%, né? A 5 mil barris por dia, a produção petroleira da Venezuela. Aí vem aqui registrando a queda, né? Da produção de barril da Venezuela. A produção de petróleo por região. Aí mostra aqui. A partir do plano Siembra Petroleira, os planos de aumentar a produção se avistam constantemente atrasados e tal. Aí vem aqui a expectativa do que era para ser produzido, o que foi produzido. PDVSA multiplicou por 15 sua dívida financeira entre 2006 e 2015. Pero esse endividamento não se traduziu em maior investimento, exploração e perfuração. Ele está dizendo que cresceu o endividamento da PDVSA, mas não aumentou em correspondência a exploração e perfuração de petróleo. Tem aqui o gráfico. Ele fala, né, que o endividamento da PDVSA e a relação disso com a transferência para fundos estrangeiros, pagamentos de empréstimos e tal. Ademais, outras cargas fiscais que correspondem ao governo. Aí ele coloca aqui, né? Fundo de independência, dividendos, regalias petroleiras, imposto sobre renda, a contribuição, preços extraordinários, desarrollo social, outros impostos, transpassa ao fundo, pagamento a fundos, outros gastos, né? E aí, repare que, por exemplo, a partir de 2014... transpassa o Fundem, cai, outros gastos aumentam, desarrollo social também dá uma caída e por aí vai. Ele fala também a mudança do mix de produção, mais pesado, menos liviano, ou seja, petróleo de pior qualidade, mais caro e tal, também tem um impacto nisso, né? Na exploração no geral do petróleo da Venezuela, 2005 a 2015. Ele fala também da caída da produtividade do trabalho, né? Aqui o gráfico. Ambos os fatores, mais regaço cambiário e la má gestão de encimentos, han provocado que o custo promedio de produção se triplique. Aumentou o custo de produção. E veja, esse aumento de custos repito, bem antigo, e aconteceria mesmo se não tivesse governo Chávez na Venezuela, viu, por causa da mudança do perfil do petróleo. Em resumo, queda da produção petroleira. E aqui vem lá, PDVSA não está em condições de investir na atividade mais rentável do país. Deve pagar regalias por barris enviados a serviço da dívida com a China, que cobra, um ponto. Corre com o subsídio cambiário, aí vem a questão do papel do subsídio do câmbio. Deve pagar programas sociais que correspondem ao governo. Aí tem o nome dos programas, bairro adentro, missões de alimentação, grã-missão, vivendas, construção de casa, aporte ao sistema elétrico, o fundo de independência. Então o autor, ele não coloca inclusive que a PDVSA se descapitalizou só por causa da dívida externa com a China. Ele coloca 3 razões
e não enumera a ordem de importância. Coloca 3 razões ali. PDVSA não só se endividou sem investir, como ademais tem acumulado uma dívida significativa com provedores de serviços e dividendos pendentes com sócios em empresas mistas. E aí ele fala da dívida da PDVSA com sócios em empresas mistas e com fornecedores. E aí ele fala também dos problemas técnicos e operativos da PDVSA, né, colocando como uma empresa ineficiente. É como solução explorar estratégias de curto prazo que permitam expandir os investimentos e a produção em um setor sem depender de aportes de capital da PDVSA. Então, como a PDVSA vai conseguir aumentar a produção sem depender de capital próprio para investir, que inclusive foi a solução que o governo Maduro adotou a partir de 2022, buscando capital estrangeiro, né, e conseguindo, mas tudo bem. Aí ele fala que a Venezuela está há 18 anos de estagnada e tal, consumo público, consumo privado. O período ha sido o período de mais baixo crescimento da América Latina, coisa que inclusive eu tenho dúvida sobre esse dado, mas tudo bem. Crescimento do PIB per capita, porque o crescimento do PIB per capita nem é o melhor dado. Acho que era trabalhar o crescimento do PIB total, mas tudo certo. Falar que a Venezuela é o país que menos cresceu. Assim, gente, assunto sobre China já morreu, viu? É só aquilo ali, mas vamos lá. Ele fala da destruição dos setores, né? Serviços financeiros, telecomunicações e por aí vai. Em 2006, há um ponto de inflexão, o crescimento do PIB público se umbica constantemente por cima do privado. Ele fala basicamente que o PIB público cresce muito mais que o privado, para ele isso é um problema, porque dificulta o livre mercado. Aí aqui mais uma vez um dado sobre o crescimento do PIB público e o PIB privado, né? E ele triste porque o PIB público cresce muito mais. Diferença do crescimento do setor público, ganhou 10 pontos, crescimento do setor público e setor privado. Crescimento do PIB, historicamente, em um estado muito correlacionado com importações. Especificamente, PIB depende de importação de bens intermediários, então, relação entre crescimento do PIB e importação de bens intermediários. E aí, mais uma vez, um resumo. Em 15 anos, Venezuela sofreu perdas significativas de atividade econômica. E aqui dá os dados: manufatura, agricultura, crescimento do PIB é estado dominado por setor financeiro e outros que reportam crescimentos artificiais, na visão dele, como telecomunicações, serviços comunais e pessoais, produtos e serviços de governo. O aumento agressivo da participação do Estado agrava a manipulação contábil do PIB, que se refletem na forte caída em importações de bens intermediários. Veja, diagnóstico dele: importação de bens intermediários é a principal restrição ao crescimento. A intervenção do Estado e os controles eliminaram os incentivos a produzir, incentivos do mercado privado. É urgente criar mecanismos de mercado para empoderar a sociedade e dar a si mesmo o uso mais eficiente dos recursos escassos. Linguagem típica de neoliberal, de economista neoclássico. Eu não sei quando é que o Gustavo achou o desenvolvimentista aqui. O Estado interfere demais, o Estado eliminou os incentivos para a produção, tem que empoderar a sociedade, ou seja, o mercado, criando mecanismos de mercado. E aí vem lá, déficit fiscal e financiamento monetário, aí uma porrada de dados de novo. Nada sobre China. Fala aqui da balança fiscal e do financiamento monetário. O déficit nas contas da Venezuela, déficit fiscal e financiamento monetário. O governo esgotou gradualmente as fontes de financiamento, endividamento externo e interno, e depende exclusivamente da impressão de dinheiro. O quadro fiscal apresenta, na visão dele, déficit crônico há mais de 5 anos, de 15% a 20% do PIB. Pressuposto público, o gasto público está fora de controle. O Estado, que prometeu ocupar a provisão de tudo, não foi capaz de garantir a provisão dos serviços básicos, ou seja, o Estado, na visão dele, que prometeu garantir a produção de tudo, não consegue entregar educação, saúde, justiça e segurança cidadã. Aí vem aqui 5 sintomas: a aceleração dos agregados monetários provocou inflação. Ele trabalha com a teoria da inflação, que é fundamentalmente uma teoria da inflação que é neoliberal, viu, gente? A inflação é explicada fundamentalmente pela expansão do agregado monetário. Mas vamos continuar. Dados sobre inflação, crescimento dos agregados, dados basicamente aqui do âmbito monetário. Inflação da cesta básica de alimentos, aqui dados sobre a inflação de alimentos, nada sobre China. Vamos lá.
Agosto, inflação intermensal, apesar da aceleração dos preços, por aí vai indo. Indicadores maior de escassez se observam em cadenas estatais e privadas. Aí vai mostrando também dados de escassez. Aqui ele entra na questão do câmbio, da taxa de câmbio. Aí ele resume a tese aqui, né? E aí não vou ler isso tudo, é basicamente um debate sobre teoria monetária e inflação. Aí ele diz, restabelecer sistema de preços como mecanismo de coordenação da sociedade, levantamento do controle de câmbio é um componente essencial da estratégia para restabelecer o sistema de preços. Ele quer que o governo afrouxe o sistema do controle do câmbio. E aqui a gente vem para o último ponto, aceleração da pobreza. Ele dá os dados sobre o crescimento da pobreza na Venezuela, resume aqui o que é e, por fim, apresenta um box, que é um box que meio que resume o que é a exposição. Qual é o resumo? A síndrome. A crise tem sua origem na imposição sistemática de um modelo de dominação social. O Estado substitui o mercado como mecanismo de organização. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos voltar aqui para o que o Gustavo falou. Eu não vou botar o vídeo de novo, não, né? Vamos botar só aqui, ó. Aqui, ó. Ninguém diz que a Venezuela foi quebrada por empréstimos chineses, né? O Gustavo dá aspas para mim. Fonte do Gustavo. As bases para um esboço de um programa de reconstrução nacional, indicada no início. O documento não fala isso em canto nenhum. O documento fala que o endividamento externo da Venezuela com a China é um problema, mas ele não coloca em canto nenhum, que os empréstimos chineses quebraram a Venezuela, e ele não coloca os empréstimos chineses como principal ou única razão para a descapitalização da PDVSA. Tá aqui o que é que o autor diz. A crise tem sua origem na imposição sistemática de um modelo de dominação social. O Estado substitui o mercado como mecanismo de organização. Aí vem aqui exemplos: Estado produtor, Estado organizador de recursos, Estado controlador, né? O Estado substitui o mercado como ferramenta de organização social. Então, assim, vou até abrir a tela. O companheiro Gustavo Machado disse que os empréstimos chineses quebraram a Venezuela, né? Eu disse que ninguém fala isso. Ele falou, fala, tá aqui um estudo para provar. O estudo não prova isso. Gente, sabe qual é o problema? É que o companheiro Gustavo, ele parte de uma premissa ideológica. A China é igual ou pior que os Estados Unidos. A partir disso, a realidade que se exploda. É isso que eu vim mostrando para vocês o vídeo inteiro. O vídeo ficou longo, ficou maçante e tal. É para mostrar que meu problema com o Gustavo Machado não é nem, inclusive, em vários aspectos, as conclusões dele. Porque o Gustavo, ele quer criar uma oposição comigo que é típico do sectarismo do PSTU. E aí que, veja, isso é uma crítica bem respeitosa. O PSTU, na visão deles, o maior inimigo da Terra são os stalinistas. Então tem que derrotar os stalinistas. Então, veja, eu e o Gustavo, a gente concorda que, de maneira geral, o socialismo é economia planificada, propriedade pública dos meios de produção, Estado proletário, né? É isso. Então, o Gustavo, ele quer me colocar, inclusive, como se eu tivesse o mesmo pensamento que o Elias. Ele sabe que não, né? Ele ignora quando eu cito autores próximos da corrente dele, né? Autores trotskistas como Cláudio Katz. Ele quer criar um antagonismo estrutural que não existe. Meu problema com o Gustavo Machado é que ele parte da premissa errada que a China é igual ou pior aos Estados Unidos, o papel dos Estados Unidos no mundo. Para sustentar isso, ele comete esse tipo de atrocidade. Veja, Gustavo mentiu. Ele disse que os empréstimos chineses quebraram a Venezuela. Para isso, ele citou esse texto. O texto não fala isso em canto nenhum. A conclusão, inclusive, do autor, voltando, a conclusão do autor é que a origem da crise da Venezuela é a imposição sistemática de um modelo de dominação social. O Estado substitui o mercado como mecanismo de organização. O autor é um liberal. Enquanto liberal, ele está fazendo dele, né? Se fosse ao contrário, o Gustavo diria agora que falsificou, que é desonesto, que é mentiroso. Vou dizer nada disso não, mas o Gustavo, ele deu uma canelada, viu? Caneladazinha boa. Ele citou um artigo que não defende o que ele afirma. Vocês entenderam isso, né? Ele citou um artigo que não
defende o que ele afirma. Então, ele demorou um mês para me responder. Nesse um mês, ele não conseguiu achar um único texto que sustente a visão dele. Aí, achou esse texto que não sustenta o que ele diz. Vocês entenderam? Perfeito. Dito isto, vamos lá. Qual é o problema da Venezuela, gente? Ó, a Venezuela nunca se industrializou. E eu não vou fazer o debate aqui sobre por que a Venezuela não se industrializou, que é um debate muito longo e tal, e nem sequer dá para fazer isto agora, né? A questão central é o seguinte: em 2014 o petróleo baixou de $110 o barril em fevereiro e foi para $62 em dezembro. Então, no universo de um ano, o preço do barril caiu pela metade. A partir do final de 2016, começo de 2017, o preço do barril começou a melhorar um pouco, mas mesmo assim muito instável. Essa baixa do preço do petróleo foi uma ação coordenada dos Estados Unidos junto com a Arábia Saudita e os países de maneira geral da OPEP, visando basicamente quebrar a Rússia, quebrar o Irã, quebrar a Venezuela. Foi uma baixa proposital, muito estimulada também pelo surto de produção a partir do xisto nos Estados Unidos, né? A queda do preço do petróleo num país como a Venezuela em si já provoca crise econômica. Em si. É isto. Em si já provoca crise econômica. Então o fundamental é o seguinte: se não tivesse a queda do preço do petróleo, a Venezuela não entraria em crise. Mas como existe uma previsão da Venezuela começar uma recuperação, por que começar a recuperação? Porque a partir do final de 2016, a queda do preço do petróleo começa a se estabilizar. Então, teoricamente, a Venezuela ia começar a voltar ao normal. Aí, em março de 2015, os Estados Unidos começam uma rodada de sanções contra a Venezuela. E vai, com o passar do tempo, ficando uma rodada de sanções cada vez mais violentas para impedir a recuperação da Venezuela e criar uma espiral de recessão, que é a economia está afundando e você não consegue recuperar, não consegue aumentar investimento, não consegue aumentar consumo, não consegue acumular divisas, reservas internacionais, e a economia vai se afundando cada vez mais. Veja, isso aqui é um estudo, foi publicado em 2019 na revista Ópera. O estudo diz que sanções dos Estados Unidos levaram a 40 mil mortos na Venezuela. Presta atenção aqui qual é a fonte do estudo, viu, gente? Pelo amor de Deus. Ah, Jones, a fonte é a revista Ópera. Não, a revista Ópera só publicou a matéria. Um estudo do Center for Economics and Politic Research, intitulado Sanções Econômicas como Punição Coletiva, o caso da Venezuela. Tá aqui disponível. Abri o link aqui, já vai lá. Quem quiser ler, gente, tá aqui o documento em PDF, viu? Quem quiser ler é só abrir para ler depois e ler o estudo completo para ter uma dimensão do que foi o impacto das sanções dos Estados Unidos contra Venezuela. Está aqui disponível. Realizado pelos economistas Mark Westbolt e Jeffrey Sachs e divulgado nesta semana, chegou à conclusão que as sanções impostas pela administração Trump contra a Venezuela em agosto de 2017 foram responsáveis pela morte de dezenas de milhares de venezuelanos no biênio 2017-2018. Uma estimativa de aproximadamente 40 mil pessoas. O Gustavo colocou no mesmo peso o endividamento chinês com as sanções que mataram aproximadamente 40 mil venezuelanos. As sanções estão impedindo venezuelanos a terem acesso a remédios que podem salvar vidas, equipamento médico, comida e outras importações essenciais, disse Mark, o diretor do centro. De acordo com o estudo, as sanções reduziram o consumo calórico e aumentaram as doenças e mortalidade dos venezuelanos, além de motivarem o êxodo. O relatório também revela que as sanções tiveram um impacto destrutivo à produção e exportação de petróleo, principal commodity do país. O impacto teria sido de 6 bilhões de dólares. 6 bilhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia. O Gustavo mostra que num período de mais ou menos 10 anos a China emprestou 60 bilhões à Venezuela, né? Um ano de sanções dos Estados Unidos custou 6 bilhões de dólares. 10%, né, gente? 10%, né? Um ano, um aninho. Isso aqui é um estudo que pega de 2017 até 2018. Não pega de 2018, 2019, 2020, 2021, perfeito? E durante a pandemia, os Estados Unidos aumentaram as sanções contra a Venezuela, contra o Irã, contra a Síria, inclusive com pedidos da OMS
para suspender as sanções durante a pandemia, pedidos esses que foram ignorados. Coloca uma matéria sobre o tema na tela, Maxwell, por favor. Então, impacto de 6 bilhões em um aninho, né? Vamos lá. Aí aqui tem um gráfico que é muito interessante. Por que o gráfico é muito interessante? Porque o gráfico compara a situação da Colômbia, né? A Venezuela é a linha mais escura e a Colômbia é a linha mais clara. Perceba o seguinte. Perceba que com a queda do preço do petróleo, a partir de 2014 vai tendo uma queda na produção, né? Inclusive, como vocês podem ver, a queda na produção colombiana é até maior que a venezuelana. Percebeu? Aqui, ó. Mas aí, gente, o que é que acontece? A partir de 2016, a produção venezuelana despenca e a partir de 2018 despenca mais ainda e a produção colombiana se estabiliza. Qual é a principal diferença da Colômbia para a Venezuela? É o quê? Os empréstimos chineses? Não, gente. São as sanções dos Estados Unidos. Ah, não, Jones, mas as sanções só afetam a Venezuela indiretamente, porque a Venezuela só fica proibida de vender. Isto não é verdade. Já a gente vai mostrar isso. Isso não é verdade. Mas esse gráfico, para mim, é revelador. Mostra o impacto do preço do petróleo em dois países. É claro que o petróleo é muito mais importante para a Venezuela do que para a Colômbia. E é claro que a economia da Colômbia é uma economia mais diversificada, mais resistente aos que os economistas chamam de choques externos, né? Mas isso impactou as duas economias. A economia da Colômbia, não sujeita às sanções, conseguiu ir estabilizando a produção, abaixo, evidentemente, do que era a produção do petróleo antes do pico do preço do petróleo, e a produção venezuelana foi simplesmente para o buraco, como vocês podem ver no gráfico. Descendo um pouco mais o estudo, além disso, o relatório também chegou à conclusão de que, ainda que as sanções não tenham sido a origem da crise venezuelana, caracterizada por uma recessão severa e inflação que variou de 700 a 1.300 ao ano, elas travaram o país numa espiral econômica de declínio, impossibilitando a saída da crise. Esse aqui foi o que eu acabei de falar, né? O objetivo da sanção não foi causar a crise. A crise foi causada, gente, pela queda do preço do petróleo. Aí você joga as sanções para enfiar o país no buraco de vez. Se as sanções continuarem a valer, é quase certo que haverá um crescimento ainda maior das mortes, em função do declínio acelerado da produção de petróleo e, portanto, da disponibilidade de importações essenciais, bem como um declínio acelerado do rendimento por pessoa, diz o relatório. Aí vamos ver aqui o impacto das sanções de maneira a partir de outro prisma na economia venezuelana. Esta matéria do Brasil de Fato é de 2020, então, assim, durante aqui, né, comecinho da pandemia, já estava rolando faz anos as sanções econômicas dos Estados Unidos, 6 anos, né, para ser mais preciso. E veja o que a matéria diz. Há quase 6 anos, a Venezuela é alvo de um conjunto de leis e decretos presidenciais dos Estados Unidos. É o chamado bloqueio econômico. A medida faz parte das ações dos Estados Unidos para tentar interferir no regime político do país. Em paralelo, 11 tentativas de golpe ocorreram no período, planejadas entre a direita venezuelana, a Casa Branca e aliados regionais. A história do bloqueio começa em dezembro de 2014, justamente quando a queda do preço do petróleo atinge seu pico mais baixo, né? Vai, inclusive, em alguns momentos do final de 2014, vai a menos de $60 o barril do petróleo. O Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei de Defesa dos Direitos Humanos na Venezuela, que previa a aplicação de sanções contra os venezuelanos. Já em março de 2015, Barack Obama assinou a ordem executiva número 13.692. Aqui tem o número, né? Previa a aplicação de sanções contra os venezuelanos. Já em março de 2015, Barack Obama assinou a ordem executiva número 13.692, declarando o país sul-americano como uma ameaça inusual para a segurança interna dos Estados Unidos. De lá para cá, as sanções passaram a ser aplicadas também por outros países e já somam 150, 62 omitidas pela Casa Branca, 9 pela União Europeia, 5 pelo Canadá e 2 pelo Reino Unido, segundo o levantamento da ONG Suris. Estima-se que metade do planeta sofra direta ou indiretamente com sanções econômicas. Como a Venezuela é afetada? No caso venezuelano, o país ficou impedido de realizar transações internacionais com o dólar estadunidense, o que aumentou seus gastos cambiários
em 20 bilhões. Aí o Gustavo fala, não, mas as sanções dos Estados Unidos só impedem de vender o petróleo da Venezuela, então o impacto é indireto. Falso. O Gustavo não estudou as sanções, né? A Venezuela fica proibida de fazer transações com petróleo. E aí, veja, aí o Gustavo pega o dado. Não, a China emprestou para a Venezuela 600 bilhões em 10 anos. Em um ano de sanção, provocou, de 2017 a 2018, provocou um prejuízo de 6 bilhões à Venezuela. Só os gastos cambiários do Estado, porque a economia da Venezuela é muito dolarizada. A partir do momento que começam as sanções e a economia fica proibida, por exemplo, de usar o dólar, é o parafuso na economia, né? Só que a gente está vendo um gasto do Estado de 20 bilhões para tentar, inclusive, controlar a inflação e o câmbio e fazer suas operações monetárias. Vão contando, viu? Vão contando. É quase metade do correspondente dos empréstimos chineses em 10 anos. 6 bilhões de prejuízo direto num estudo, 20 bilhões em outro setor, né? Nos gastos cambiários. Outro impacto são as chamadas retenções bancárias. Um pagamento emitido por agentes venezuelanos pode retardar entre 10 e 20 dias para ser efetuado, quando o período normal seriam 48 horas. Para completar, também estão autorizados multa a terceiros países que comercializarem com a República Bolivariana. Desta forma, a Venezuela registrou uma redução de 99% nos seus ingressos em moedas estrangeiras nos últimos 5 anos. Saindo de 56 bilhões para 400 milhões. Junto com as divisas, o país perde seu poder de compra. Veja, isso aqui é o impacto das sanções, gente. O país registrou uma redução de 99% nos seus ingressos em moedas estrangeiras nos últimos 5 anos. Saindo de 56 bilhões para 400 milhões. 99%. Mas o companheiro Gustavo acha que o problema real é o endividamento com a China. Não é a economia, uma economia inclusive muito dolarizada, que tinha, pode parecer paradoxal isso, muita dependência dos Estados Unidos, tanto para exportar como para importar. A economia, frente à queda do preço do petróleo, sofre um ataque brutal, entra em parafuso, uma crise infernal. O Gustavo acha que foi os empréstimos chineses. O país, onde cerca de 80% do consumo interno é suprido com produtos importados, perde poder de compra, tornou-se automaticamente um problema de abastecimento. Somente da Europa, as importações caíram 65% de 2015 a 2019, somente da Europa. Por conta das sanções, o tempo de entrega dos produtos aumentou 33%. Enquanto os gastos extras estimam o governo 37 bilhões. Já superamos o valor total de empréstimos chineses aqui, viu? Já superamos 60 bilhões, mas vamos continuar. Por conta da dificuldade de compra de peças para manutenção de infraestrutura e de químicos usados no refino do petróleo, a indústria petrolífera, carro-chefe do país, diminuiu sua produção em aproximadamente 60%. Os rendimentos do setor caíram de 16,16 bilhões em 2015 para 8,7 bilhões em 2018. Aqui, gente, o comércio internacional se faz em dólar. Hoje tem um avanço de comércio internacional em outras moedas, né? Inclusive na moeda chinesa. Mas não era assim há 10 anos atrás, né? 2015, 2016 e tal. A força do dólar era muito maior. O dólar ainda é hegemônico, viu, gente? Vai ser por um bom tempo. Mas em 2015, 2016, 2014, 2017 era mais forte ainda. O país foi basicamente proibido de comercializar em dólar, na prática. Como é que ele vai repor as máquinas, os equipamentos, vai fazer a manutenção do seu aparato produtivo de extração de petróleo? Sabe? Assim, vamos lá. A estimativa é que o prejuízo anual do bloqueio seja de 30 bilhões de reais. Como consequência, o PIB venezuelano caiu 60% de acordo com o governo e o Banco Central da Venezuela. Ah, Jones, mas isso é dado do governo. É dado do governo, meu querido. Mas você faz o seguinte, pegue o primeiro estudo que eu citei, que não é dado do governo, é de um think tank dos Estados Unidos, compare a avaliação naquele momento, né, dos impactos do bloqueio e faça uma projeção anual, né, frente ao crescimento das sanções econômicas, se esse número não está próximo do que é a realidade. Bem simples. É isso mesmo, gente. 30 bilhões por ano, o impacto do bloqueio. Achamos, olha, muito mais do que o valor do endividamento chinês, né? Aí é citado aquela fonte, né? Que a gente acabou de citar. A ponta e consequência do bloqueio pode ter gerado 40 mil mortes na Venezuela entre 2017 e 2018.
Em decorrência disso, a Venezuela denunciou os Estados Unidos por crime lesa humanidade na Corte Penal Internacional. E aqui, né, outro elemento para a gente pensar, e aí que o Gustavo também esqueceu disso, né? Ó, reservas de ouro de 1 bilhão da Venezuela que Maduro não terá acesso. A notícia de 2022. O Supremo Tribunal de Londres rejeitou nesta sexta-feira, 29, os mais recentes esforços de Maduro para obter o controle de mais de 1 bilhão de reservas de ouro da Venezuela, armazenados nos cofres subterrâneos do Banco da Inglaterra. Segundo o tribunal, é necessário desconsiderar as decisões anteriores da Suprema Corte da Venezuela, apoiada por Maduro, destinadas a reduzir a opinião do líder da oposição, Juan Guaidó, sobre o ouro. É aqui, vê. No início de 2019, o governo britânico, juntou-se a dezenas de nações no apoio a Guaidó, depois que ele se autodeclarou o presidente interino da Venezuela e denunciou Maduro por fraudar as eleições. Guaidó, na época, pediu ao Banco da Inglaterra que impedisse o governo Maduro de acessar o ouro. O Banco Central de Maduro, então, processou o Banco da Inglaterra para recuperar o controle das reservas de ouro, dizendo que estava privando o BCI de fundos necessários para financiar a resposta da Venezuela ao coronavírus. Basicamente, no auge da pandemia, a Venezuela tentou acessar os fundos que ela tinha de ouro no Banco da Inglaterra, os Estados Unidos manobrou e o Banco da Inglaterra disse não. E aí, por fim, só para não cansar vocês, sei que esse vídeo está ficando muito longo, deixa eu só mostrar mais um dado. Esse documento aqui, ó, esse é o título. Panorama das relações China-Venezuela, né? Veja o que esse documento mostra na página 11. Aqui tem um gráfico das exportações venezuelanas para a China. A gente vê que as exportações, o gráfico começa a partir de 2012, né? A gente vê que as exportações estavam relativamente altas, a partir de 2014 elas começam a cair. Caem de maneira vertiginosa. Em 2016, elas chegam no fundo do poço, quase metade, comparado com 2012. E aí dão uma leve subida, isso aqui é no auge das sanções, né? E aí depois caem de novo violentamente como consequência da crise e depois aí aqui começa o coronavírus. Como vocês podem ver, por qualquer dado que você pegar da Venezuela, dado de reservas internacionais, crescimento do PIB, crescimento do poder de compra de salários, qualquer dado que você pegar, o ano da crise é o ano de 2014, em que cai o preço do petróleo. Em uma economia como a venezuelana, se cair o preço do petróleo, a economia entra em crise. E aqui eu não vou fazer um debate sobre como é que se industrializa um país como a Venezuela, sobre doença holandesa, mas assim, origem da crise. Queda do preço do petróleo. Quando o preço do petróleo começa a se recuperar um pouquinho em 2016, os Estados Unidos entram com tudo numa política violentíssima de bloqueio. E é isto. Foi isso que jogou a Venezuela no buraco. O Gustavo Machado, ele é tão comprometido ideologicamente com a leitura dele, que a China é pior que os Estados Unidos, que ele deveria ter feito a crítica correta à China. Qual é a crítica correta à China? A China poderia ter ajudado mais. Como? A China poderia ter ajudado mais. Em 2016, 2017, 2018, o papel da China no mundo era muito menor do que é hoje. Vamos lembrar que a nova Rota da Seda só foi lançada em 2013. Né? Então é importante não lembrar disso. Mas a China poderia sim ter buscado parceiros na América do Sul para, por exemplo, a partir de um comércio trilateral, garantir maior possibilidade de financiamento, para garantir maior possibilidade de recompor o parque produtivo da Venezuela, né? Frente às dificuldades de importar máquinas e equipamentos. Era bem possível, por exemplo, e aí eu duvido que o governo Dilma, até o governo Michel Temer, fosse 100% contra a possibilidade de, a partir de uma joint venture de capital chinês com capital brasileiro, de suprir a capacidade de renovar maquinário e manter produção da indústria petrolífera venezuelana. Possibilidades como essa. Tem vários complicantes aí, né? Não é um negócio fácil também, mas só pra gente conversar aqui. Então, a China poderia ter sido mais solidária? Eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. A China tem internacionalismo proletário? Eu acho que não. Uma das críticas que eu faço à China há muito tempo. Eu não acho que, inclusive, é bom comparar com a União Soviética, porque acaba idealizando, né? Para mim, o melhor exemplo de internacionalismo proletário no século XX é Cuba, não é a União Soviética. Em outro momento a gente conversa sobre isso. Mas dá para criticar a China, poderia ter feito mais para ajudar. Agora, veja, ninguém sério, ninguém acha que foi os empréstimos chineses que quebraram a Venezuela. E digo mais,
Falar esse absurdo é você, na prática, passar pano para o bloqueio econômico. Passar pano para os impactos das sanções dos Estados Unidos. Vocês entenderam? Vocês entenderam? E aí, por que o companheiro Gustavo Machado faz isso? Porque ele tem um compromisso ideológico de mostrar que a China é pior ou igual que os Estados Unidos. E quando a realidade não dá razão a ele? Problema da realidade, né? Problema da realidade dele, porque o compromisso ideológico dele é mais importante que a realidade. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Então veja, aí aqui a gente caminha para a conclusão. Eu disse no início desse vídeo que ia fazer uma proposta e fazer uma revelação. Primeira proposta. Como eu procurei mostrar nesse vídeo, o Gustavo Machado, ele atropela vários dados, ele ignora, ele falseia, ele pegou um texto para sustentar uma posição que o texto não defendia a posição dele, porra. Tá assim, gente. Então, assim, esse debate por vídeo não tá dando certo. Não tá dando certo. Não tá dando certo. O Gustavo, se ele for responder esse vídeo, eu tenho certeza que ele vai simplesmente fugir dos pontos mais sensíveis para não desmontar a narrativa dele. Como ele fugiu no vídeo resposta. Eu mostrei durante esse vídeo de mais de 4 horas que ele não respondeu a questão, por exemplo, do Irã, que ele passou direto por uma série de questões que eu coloquei no meu primeiro vídeo, que ele simplesmente não mostrou o crescimento do salário na indústria, etc, 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 etc. Então, não tá dando certo. Companheiro Gustavo Machado, você quer debater comigo? Vai ser um prazer debater com você. Vamos debater por texto. Vamos debater por texto. Você quer criar um antagonismo radical? Quer dizer que nossas posições sobre China são muito diferentes e que eu sou o desenvolvimentista, revisionista, stalinista? Pronto, vamos debater. Vamos fazer um acordo? Proposta aqui para você. A gente vai trocar textos sobre a China a cada 6 meses. Cada 6 meses. Né? Você escreve seu primeiro texto. E aí, porque seu vídeo não serve, né, Gustavo? Assim, porque seu vídeo não fala sobre relações de trabalho, seu vídeo não fala sobre relações salariais, seu vídeo não estuda a organização da classe trabalhadora, seu vídeo não fala sobre as relações agrárias, seu vídeo não fala que classes sociais dominam o poder, seu vídeo não detalha o processo de reforma em abertura, seu vídeo não analisa a estrutura de propriedade da China e por aí vai. Então, assim, vamos trocar textos. Você vai escrever um texto defendendo sua posição, achando que a China é um país capitalista, imperialista, igual ou pior que os Estados Unidos, e você vai sustentar coisas como a sua afirmação de que nunca existiu um país imperialista com condições tão nefastas para a classe trabalhadora sobre a China. Você vai escrever o texto. Eu vou responder o texto também, e aí eu vou expor de maneira sistemática a minha posição sobre a China. Então, se você achar 6 meses muito, por mim, tudo bem, a gente pode reduzir para 4. Então você tem 4 meses para escrever, eu tenho 4 meses para responder. Se tem 4 meses para dar uma réplica, eu tenho 4 meses para dar uma tréplica. E aí a gente vai trocando textos. Com texto, as pessoas podem avaliar com qualidade os argumentos, podem ler com atenção, pode ver quem refutou ou não o ponto do outro. Fica mais fácil mostrar isso por texto. Então, essa é a minha proposta. Você quer debater comigo? Você faz questão de debater comigo? Vamos debater por texto. Né? Essa é a minha proposta, Gustavo. Assim, a gente já vai debater por vídeo no segundo semestre. Agora eu disse para Rodrigo que eu debato por vídeo com você o Brasil, viu? É isto. Eu não quero debater a União Soviética, não, porque eu vou ficar triste, Gustavo, se você chegar e... Não, Stalin foi pior que Hitler. Ah, não, a União Soviética trabalha escravo. Melhor não, né, Gustavo? Isso aí, enfim, esses mitos liberais... Deixa pra lá, sabe? Ah, vamos debater política internacional. Aí aparece o Gustavo defendendo os nazistas ucranianos, porque é a posição do partido dele, né? Aparece o Gustavo dizendo que tinha que dar armas para os fundamentalistas da Síria para derrubar o Assad, que também é a posição do partido dele. Então é melhor não. A gente debate o Brasil no segundo semestre, já falei pro Rodrigo, 3 Irmãos Podcast. O debate já tá marcado, né? Tá marcado no sentido de que quando vai ser? Segundo semestre. A data em específico tem que bater a minha agenda, bater a agenda do Gustavo e a gente vai debater. Mas sobre China, a minha proposta é essa. Debate por texto, porque senão, bicho, fica... Cada um vai estar lançando um vídeo de 2 horas, de 3 horas, de não sei o quê, e vai ficar um bocado de coisa de fora, como fica no vídeo, como eu mostrei, inclusive, nesse longo vídeo. E por texto, Gustavo, não dá pra fazer essa presepada, com todo respeito aí, que você fez sobre a Venezuela. É isso. É a proposta. Agora vem a revelação. Euclides Vasconcelos, que tem um quadro aqui, o Guerra e Política, me convenceu que não dá para eu deixar para escrever e sistematizar minha posição sobre a China para o futuro. Por quê, gente? Eu estou fazendo doutorado. Eu tenho até 2028 para entregar uma tese de doutorado. E eu estou muito comprometido em estudar o Brasil. Eu ia começar a ler a biografia do Alberto Torres, escrito pelo Barbosa da Lima Sobrinho. Muito empolgado e animado com isso.
Mas Euclides me convenceu que eu não posso esperar até terminar o doutorado para escrever de verdade sobre a China, né? Porque dentro das coisas, e aí desculpa, gente, tem muita gente imbecil que diz que eu falar que eu tenho dúvidas sobre isso, que eu tenho dúvidas sobre aquilo, é ficar em cima do muro. Você ficar em cima do muro, você não sei o quê, você sempre... Gustavo Machado falou no vídeo dele que eu sempre defendo a China. Mentira, Gustavo, eu sempre defendo a verdade, viu? Toda vez que você mente, eu falo. Toda vez que você erra, eu falo, mas tudo bem. Então, eu tomei uma decisão a contragosto dessa passagem. Eu arquivei um pouco meu estudo sobre o Brasil, minha tese de doutorado, né? E o próximo volume da coleção Quebrando as Correntes, que eu dirijo, vai ser título: O Marxismo Asiático e o Enigma Chinês. Socialismo com mercado ou restauração capitalista? Interrogação. Neste livro, como é a característica da coleção Quebrando as Correntes, para quem não conhece, publiquei já o Revolução Africana, Ontologia do Pensamento Marxista, o Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos e o Pátria Socialista ou Morte, o marxismo caribenho e latino-americano. Nesta coleção, a característica é um prefácio gigantesco, 100 páginas, 90 páginas, 120 páginas, apresentando a perspectiva teórica sobre o tema e materiais clássicos que circulam um pouco ou nunca circularam em português, né? Então a gente vai fazer um livro sobre o marxismo asiático, focado na experiência do Vietnã, da Coreia Popular, do Laos, da China e da Índia. É basicamente um livro focado em 5 países. E aí é claro que o foco do livro vai ser a China, em que eu vou apresentar de maneira sistemática a minha posição sobre a China, se a China é um país socialista ou não, se a China é um país capitalista, como foi que restaurou o capitalismo, se a China é um país imperialista, qual é a posição da China na divisão internacional do trabalho. Vou apresentar de maneira sistemática a minha posição e vou passar em revista todas as principais posições do debate brasileiro hoje sobre a China. Então, por exemplo, vou fazer uma crítica ao livro do Elias Jabbour, a obra do Elias Jabbour. Vou fazer uma crítica, um diálogo com a obra do Pomar, que escreveu o Enigma Chinês, Capitalismo e Socialismo. Inclusive, o título do livro é até uma homenagem ao Pomar, né? Enfim, vou fazer uma crítica, um debate com a obra do Lossurdo. Vou pegar referências acadêmicas importantes, como a produção do Lab China, lá da UFRJ, sabe? Então, vamos pegar essas posições. Inclusive, Gustavo, se você quiser entrar no livro, é isto. Tendo material escrito, a gente consegue fazer a crítica e tal. Então, ano que vem, pós-carnaval, já comecei o estudo. Eu comecei com um levantamento de tudo que Marx falou sobre a China. Terminei esse levantamento. Agora eu entrei numa fase que é ver tudo que foi debatido na Terceira Internacional sobre a China antes de chegar na Revolução. Então, ano que vem vai a vida, o livro O Marxismo Asiático e o Enigma Chinês, Socialismo com Mercado ou Restauração Capitalista. Aí vocês vão poder dizer assim, a posição de Jones Manuel sobre a China é essa, né? Vai estar lá no texto. Está lá no texto. No ano que vem, a gente vai estar lançando este livro. Então é isto, galera. Eu peço desculpas pelo vídeo longo, pelo vídeo enorme. Eu já adianto que esse vídeo vai sair 2 cortes dele, né? É isso, galera. Um beijo e até a próxima.